Hoje falaremos sobre o preço do Bitcoin, XRP e Shiba Inu. Minhas senhoras e meus senhores, será que teremos nas próximas semanas uma alta do Bitcoin para 90 mil dólares? E haverá depois uma correção do mercado de criptomoedas, ou essa correção do mercado de criptomoedas acontecerá talvez já na sexta-feira? Vamos começar com a cotação do Bitcoin. Falaremos sobre alguns eventos econômicos que na sexta-feira levarão a cotação do Bitcoin a grandes movimentos e falaremos sobre novas negociações. Nos últimos vídeos, discutimos que temos aqui uma formação de triângulo. Essa formação também pode ser chamada de bandeira. Nos interessa para onde irá o preço do Bitcoin, para cima, ou seja, na direção de 80, 90 mil dólares? Ou será que veremos uma quebra, talvez até na sexta-feira, em direção a pelo menos 40 mil dólares? Mas isso vamos discutir agora com mais detalhes. Quero mostrar-vos primeiro os eventos econômicos e depois passaremos para os gráficos. Vejam, na sexta-feira, 10 de abril, saem os dados de inflação do COA e o mercado parte do princípio de que a inflação aumentou. Se isso realmente acontecer, será um evento negativo. E a partir de 14 de abril, os relatórios trimestrais das empresas americanas começarão a ser divulgados. Eles durarão cerca de um mês, então todo mês de abril deverá haver volatilidade. Também, em 29 de abril, haverá uma reunião do Fed. Se a inflação tiver subido de repente, o Fed não baixará a taxa de juros e pode até mesmo acontecer de o Fed a aumentar. Isso seria então também um acontecimento muito negativo. Vamos recordar onde se situavam os nossos níveis de suporte, caso venha a ocorrer uma correção. Podem observar no lado direito que as linhas amarelas e azuis representam as zonas de suporte. Como podem constatar, o último nível de suporte encontra-se nos 55 mil dólares e depois disso não há mais nenhum suporte. O próximo suporte é de apenas 45 e 40 mil dólares e depois 29 e 20 mil dólares. É assim que se vê na prática. Agora forma-se um triângulo, e o que nos interessa é para onde o preço vai romper deste triângulo, para cima ou para baixo. Já explico. Aqui tínhamos também um triângulo amarelo. Desse triângulo amarelo, o preço despencou, atingiu os primeiros alvos, mas os segundos ainda não. É assim que parece na teoria. O preço cai, forma uma bandeira e depois cai de novo. Ele tem um movimento lateral. Aqui temos mais um exemplo de um padrão de bandeira. Vejam, o preço da cotação desce, forma uma consolidação lateral e depois volta a cair. Este é um exemplo de um padrão de triângulo. A cotação desce, um padrão de triângulo se forma e então o preço volta a cair e ocorre um movimento lateral. Ou seja, tanto de um padrão de bandeira quanto de um padrão de triângulo, o preço geralmente tende a cair. Pode-se dizer que 70% é correção, 30% é crescimento, então a chance de correção é maior que a de crescimento, mas por via das dúvidas, se o curso começar a subir. Lembram que eu disse que é melhor abrir negócios quando o curso se fixar acima desta linha azul? Por quê? Porque há chance de correção. Ou haverá uma alta ou teremos uma correção. E então eu mostro onde abrir negócios por baixo. Mas se de repente até sexta-feira, porque na sexta-feira o curso vai se mover, o curso vai subir, então nos interessa esta linha azul e esta branca, né? A linha branca está em 76.600, né? 76.800, ou seja, há uma probabilidade de reversão aqui. Aqui a linha de resistência indica até reversão para baixo. Precisamos da linha azul para entender quando a tendência vai acabar. Vejam, aqui o preço do Bitcoin desceu a partir desta linha azul. Agora, observem como foi aqui. O preço do Bitcoin desceu da linha azul, depois a rompeu e a direção do preço do Bitcoin mudou. Ou seja, no futuro precisamos romper esta linha azul. O Bitcoin já se aproximou dela, isso indica que grandes movimentos acontecerão em breve. Mas sabemos que na sexta-feira serão divulgados dados sobre a inflação. Possivelmente, devido à inflação, o preço se moverá. No caso de o preço romper esta linha roxa, viram como ele a seguiu por uma semana inteira este preço. Se ele se consolidar abaixo desta linha roxa, isso indica que a probabilidade de uma correção aumenta ainda mais. Os primeiros alvos estarão aqui. Isso é aproximadamente 54.600. Lembrem-se, eu disse que o suporte termina em 55, ou seja, o próximo suporte só estará aqui. O próximo suporte é aqui, ou seja, não há apoio nenhum, então se o preço romper os 55, ele rapidamente estará aqui. E esta linha nos indica que estes seriam os últimos alvos provenientes desta formação amarela. Portanto, existe a probabilidade, caso ocorra uma correção, que o preço possa se estabilizar exatamente aqui, 40, 45 mil dólares. Depois temos 29.200, isso se tivermos a sorte de ver. Ou seja, se houver uma grande correção, os alvos finais se encontram aqui. E o que mais importa? Se houver uma correção, onde mais se pode abrir operações? Ou seja, como eu disse antes, ou aqui, se houver um rompimento quando virmos uma consolidação, ou se ocorrer uma correção e depois uma consolidação, será possível abrir uma operação após o segundo toque, ou seja, vale a pena esperar, ou esperar mais e depois abrir perto da linha azul,
ou seja, quando o preço se firmar acima da linha azul. Se o preço do ativo cair ainda mais, o mesmo princípio se aplica aqui, ou seja, será possível abrir uma posição também neste ponto. A propósito, por favor, não se esqueçam de apoiar este vídeo, deixando um like e se inscrevendo no canal, caso ainda não o tenham feito. Vocês me ajudarão muito com isso, então por favor não se esqueçam. Na sexta-feira serão divulgados os dados da inflação e o mercado estará volátil. Vejam como está a situação atual do preço do XRP. O XRP hoje teve uma leve alta devido aos acontecimentos que ocorreram entre o Irã e os Estados Unidos. Eles firmaram um acordo de paz válido por 2 semanas, mas se esse acordo de paz for desrespeitado, todo esse crescimento, é claro, será deixado para trás, ou seja, haverá uma correção por causa disso. Neste ponto, o XRP possuía uma linha de suporte. Como podem observar, o XRP se elevou a partir desta linha de suporte e depois eu lhes informei que o XRP rompeu a linha roxa e se consolidou aqui. Este movimento, podemos afirmar, não é muito bom. Isto é um sinal de que uma correção no mercado pode acontecer. Também sabemos que o Bitcoin está formando um triângulo, como eu mostrei a vocês agora mesmo no Bitcoin. Se o Bitcoin for para cima, a linha de resistência do XRP estará localizada bem aqui. Isso é aproximadamente $1,73. Ou seja, a partir deste ponto, existe uma probabilidade de correção. Se o Bitcoin romper seu triângulo para baixo, saberemos isso em breve, talvez já na sexta-feira. Não se esqueçam, na sexta-feira serão divulgados os dados da inflação. Se o Bitcoin tiver uma queda brusca, ele sofre uma correção. E o XRP depende do Bitcoin, ou seja, ele também vai cair e então vocês precisarão dessas linhas verdes. Estas linhas verdes são referências para vocês, para que entendam onde o XRP aproximadamente vai parar, caso haja uma correção. Se, por exemplo, o Bitcoin cair para $50 mil, o XRP vai parar bem aqui, em 80 centavos. Ou nestas linhas verdes, mas vamos discutir isso em detalhe quando a correção acontecer. A propósito, por favor, não se esqueçam de deixar um like, subscrevam e partilhem este vídeo. Vocês me ajudarão muito com isso. Então, se por acaso houver uma correção no XRP, melhor dizendo, se houver uma correção no Bitcoin, o XRP também terá um movimento lateral e também será possível entrar na negociação durante a consolidação. Ou pode-se esperar que a XRP rompa esta linha azul e então entrar na transação. Digamos que houve uma correção. O preço está em movimento lateral e depois rompe a linha azul e será possível entrar já durante o rompimento dessa linha azul. Vejam, a partir desta linha azul o XRP desceu e aqui, como foi? Aqui também o XRP desceu a partir desta linha azul. Depois ele rompeu esta linha de tendência e a tendência dele mudou. Ou seja, o crescimento começou. Precisamos ver um movimento assim. O rompimento desta linha azul. Vejam só como está a situação com o preço da Shiba Inu. A Shiba Inu tem tido um movimento muito monótono, ela se move lateralmente já faz um mês. O que nos interessa é, se de repente o Bitcoin tiver uma correção, onde a Shiba Inu vai parar? A Shiba Inu, de qualquer forma, já caiu muito, mas muito mesmo. Ela, aliás, está exatamente em seus suportes históricos, nessas zonas. Estão vendo? A Shiba Inu em 2021 subiu, em 2023 subiu e subiu bastante bem. Vê como ela subiu? Isso aconteceu umas 2 vezes, 3 vezes, pode-se dizer. Depois ela também caiu. É por isso que neste momento não estamos a falar de uma correção assim tão grande. Ou seja, se a Shiba Inu vier a cair, ela já não cairá com tanta força, porque já desvalorizou 95%, tal como a maioria das altcoins. É por isso que estas zonas vos serão úteis. Se houver uma correção no Bitcoin, deixem-me ampliá-las, podem deixar um like, partilhar o vídeo e subscrever se ainda não o fizeram. Como é que isto funciona com estas zonas? Se, digamos, o Bitcoin cair para $50 mil, o Shiba Inu vai parar aqui. Ou, digamos, o Bitcoin caiu para $40 mil, o Shiba Inu vai parar mais ou menos aqui. Certo, e no futuro a Shiba Inu também terá que romper esta linha azul ascendente, porque esta é a principal linha de resistência, até que assim que a Shiba Inu romper esta linha, haverá uma reversão do mercado e me espero um crescimento muito bom. Repito, e é muito importante, os dados da inflação são cruciais, serão divulgados na sexta-feira, haverá volatilidade. Os relatórios trimestrais das empresas americanas também são muito importantes. E no final do mês temos a reunião da Fed. Não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de deixar o vosso like. Desejo-vos uma boa noite e até breve.